Olá, boa tarde. O projeto de lei que libera a terceirização de forma irrestrita passou no Congresso e agora vai à sanção presidencial. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que irá votar um texto mais atualizado sobre o assunto. Enquanto isso, os trabalhadores estão apreensivos quanto ao futuro dos seus empregos. Na Câmara e no Senado são quase 6 mil funcionários terceirizados que prestam diversos serviços de limpeza, segurança, mecânica e no tradicional cafezinho. Eles fazem parte de um universo de 13 milhões de funcionários terceirizados em todo o Brasil. Gente contratada por uma empresa para trabalhar em outra. Pela nova lei aprovada na Câmara, a terceirização será permitida em todas as atividades da empresa. O trabalhador se torna funcionário da empresa terceirizada, responsável pelo pagamento do salário. Em caso de ação na Justiça, o trabalhador cobra os direitos primeiro da empresa terceirizada e só recorre à empresa contratante se não houver acordo. A empresa que contrata a terceirizada recolhe 11% do salário dos funcionários. A lei diz ainda que os funcionários terceirizados não poderão realizar serviços diferentes do que estabelecido no contrato e que terão as mesmas condições de segurança, higiene e salubridade dos empregados da empresa-mãe. Em relação aos temporários, a nova lei diz que o contrato vai passar dos atuais 3 meses para 6 meses, prorrogáveis por mais 90 dias. O trabalhador terceirizado vai deixar de ser visto como um trabalhador de segunda categoria, como um subemprego. O país perde com isso, os trabalhadores brasileiros perdem com isso e acho que foi um ato de irresponsabilidade. O resultado foi criticado pelas centrais trabalhistas. O mais brutal ataque dos últimos 50 anos na legislação trabalhista foi aprovar esse projeto de terceirização na atividade de fim. E comemorado por federações da indústria e entidades como o Sebrae. Hoje tem muito operário especializado que está esperando a lei de terceirização para se tornar fornecedor da empresa onde ele trabalha, porque ele já enxergou oportunidades de poder ofertar o seu serviço e não precisa nem trabalhar na empresa, ele pode trabalhar de casa. E para falar sobre a lei da terceirização, recebemos Arnaldo Mazei Nogueira, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e também da PUC São Paulo, e o advogado trabalhista Eli Alves da Silva, presidente da Comissão de Direito Material do Trabalho da OAB São Paulo. Você pode participar aqui, pode mandar perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Vamos começar entendendo o que está acontecendo, né? Em primeiro lugar. Porque nós vimos aí esse projeto que passou na Câmara, um projeto de 1998, quer dizer, estava parado aí há quase 20 anos. No entanto, existe um outro, mais recente, mais atual, de 2015, que talvez ainda passe também, seja apresentado para votação. Por que esse projeto de 98... Bom, parece que, não sei se atropelou aí, passou na frente, professor. O que houve? Na verdade, na área do trabalho, previdência e outras questões que estão em discussão, na verdade, estão sendo atropeladas, né, com uma rapidez e uma agressividade que nós mesmos não entendemos. Ora, um projeto de 98 está localizado num determinado momento do governo, da política, da economia brasileira. Por que se lança isto? E o último lance parece que o governo está tendendo a aprovar esse projeto sem restrições. Aparentemente, eu chamo a atenção de um problema que é por que esse atropelo? A quem está representando? Porque todas as pesquisas e investigações que a gente faz sobre o mundo do trabalho, não há representação nem dos terceirizados, nem dos trabalhadores contratados mais regularmente em torno desse projeto. Na verdade, ele vem por outras vias e eu chamaria atenção pela pressa, pelo atropelo, é que por trás disso não há, evidentemente, algo favorável ao próprio mundo do trabalho. E essa é a minha opinião por enquanto. A quem interessa, doutor Eli, um projeto Na realidade, como eu esse? acho que existe aí um erro ou uma manobra de origem. Que, na realidade, nós temos que verificar que esse projeto que foi aprovado e que está para o presidente sancioná-lo, na realidade, foi feito e foi discutido num contexto diferente daquele que nós estamos vivendo hoje. Portanto, ressuscitar esse projeto que estava lá paralisado há tanto tempo,
sendo que um outro, de 2015, foi discutido, foi debatido, e, evidentemente, se nós compararmos um com o outro, o de 98, que foi aprovado, com o que está para ser aprovado ou discutido no Senado, nós sabemos que existe uma diferenciação e existe um avanço, se nós falarmos em termos da terceirização, nesse projeto mais novo. O que se tenta fazer, a meu ver, porque eu também, nós, como mortais, também não temos todas as informações que ocorrem nos bastidores, e nós sabemos que realmente isso é uma manobra de negociação, tendo em vista que vem a Previdência Social e vem a reforma trabalhista. Então, de repente, se coloca na mesa o pior para tentar melhorar alguma coisa que supostamente seja melhor. Agora, esse outro texto de 2015, mais atual, que parece, assim, estão chamando de um texto mais moderado, mais brando, pode mudar alguma coisa? O que poderia mudar? Não, então, se esse texto fosse incluído, professor? Então, na verdade, no essencial, ele é o mesmo, só que tem algumas salvaguardas mais amplas para os trabalhadores terceirizados. Mas a terceirização irrestrita e podendo abranger áreas de atividade fim. Atividade fim para o telespectador é aquela que é realizada, por exemplo, no escritório de contabilidade pelo contador, numa escola pelo professor. Quando você torna a terceirização irrestrita, tanto o projeto de 98 como o de 2015, geraria uma insegurança muito grande, uma ameaça muito grande ao mundo do trabalho, porque a lógica desses projetos, ao invés de nivelar o mundo do trabalho por cima pelo contratante, vai nivelar por baixo pelo terceirizado. Evidentemente, isso não pode ser aceito com tranquilidade pelos trabalhadores, né? É a minha opinião. Agora, doutor Eli, acho que o ponto principal é esse, que legaliza, então, a terceirização para atividade fim, diferente do que acontece hoje. Esse é o ponto principal desse projeto, para esclarecer para as pessoas o que muda isso. Quando falamos aí em atividade fim, atividade meio, o que isso significa? Bom, na realidade é o seguinte, significa que, por exemplo, poderá existir um banco que não tenha bancário. Poderá ter uma transportadora que não tenha motorista. Poderá ter uma emissora de televisão que não tenha o jornalista contratado. Ou seja, todo mundo é terceirizado. O que significa isso? Isso significa o distanciamento da função social da empresa. Porque é importante que esse empregado esteja vinculado à empresa, porque tem determinadas questões que possam ocorrer no dia a dia do empregado, que a área de recursos humanos tem todo um trabalho a ser feito de amparo a esse empregado. Sendo que da forma em que está sendo colocado, ou seja, a terceirização de todos os empregados, isso significa que esse empregado não precisa ter muito concentração para se concluir que esse empregado será considerado uma máquina. Ou seja, se ele tiver com febre, manda ele embora e manda outro no lugar dele. Então, para resumir a história, eu diria que a consequência é essa, ou seja, deixa de existir um vínculo da empresa com o seu empregado, ou com o seu colaborador, com o seu prestador de serviço. Isso terá, obviamente, um reflexo muito grande, porque a pessoa que está trabalhando ali, ela não tem o vínculo, porque ela não sabe se, de repente, o empregador dela, que é a empresa terceirizada, de repente pode tirá-lo dali e mandar para outro lugar, e vice-versa, de acordo com o interesse da tomadora do serviço. Agora, no Trabalhador em Meio a tudo isso, ele houve diversas opiniões. A própria reportagem ali trouxe diferentes pontos de vista. Então, de um lado, aí, o governo defendendo que é preciso modernizar as leis trabalhistas, que isso vai aumentar a competitividade do nosso país, vai melhorar também, vai resolver combater a questão do desemprego, são 3 milhões de desempregados hoje. E, por outro lado, há quem diga, não, os trabalhadores vão perder os seus benefícios. Nenhum estudo ou pesquisa substantivo e balizado mostra este caminho, no sentido que se você precariza as relações de trabalho, flexibiliza os processos, etc., você vai ter ganho de competitividade, ganho de crescimento econômico. A tendência, inclusive, é ocorrer o contrário, porque você, na verdade, está diminuindo o salário, diminuindo renda, aumentando a rotatividade da força de trabalho. Todos os estudos mais balizados, porque nós estamos falando hoje em dia de quase 13 milhões
de trabalhadores em situação de terceirização. Quando você estuda salário, renda, rotatividade, benefícios existentes nas empresas, etc., ele perde em quase todos os quesitos. Então, na verdade, essa é um pouco a dúvida e a pergunta, porque do ponto de vista econômico, por que as empresas adotam a terceirização? Não é para obter o trabalho mais especializado, qualificado necessariamente. Por quê? Estes serviços geralmente são mais bem remunerados e aquilo que você não ganha nos direitos, você ganha na renda e no salário. Reduz os gastos das empresas. Exatamente. Então. Geralmente, os estudos mostram isso, 95% das estratégias de terceirização são para reduzir custos, reduzir valores, reduzir o custo da força de trabalho nos processos. Não é para atender especialização, qualificação e assim por diante. Então, a gente tem que, às vezes, quer dizer, da onde vem esse projeto? Ele está representando o quê? Eu chamo a atenção do caráter político. Qual a legitimidade de um governo que está cumprindo um mandato tampão? Qual é a legitimidade para apresentar coisas tão agressivas para a sociedade e para o mundo do trabalho? No mínimo, nós deveríamos ser consultados ou eleger nossos representantes para que defendesse esse tipo de projeto. Então, nos deixa angustiado porque realmente nós estamos caminhando, no meu modo de ver, para uma devastação, para uma tragédia no que diz respeito ao mundo do trabalho. Essa é a verdade. Agora, doutor Eli, uma outra questão, os benefícios, né? FGTS, 13º, as férias, essa é uma questão que preocupa muito os trabalhadores. E aí quem defende aí o projeto diz, não, as empresas vão garantir todos esses direitos, não haverá perda de direitos. Porque há especialistas que estão muito preocupados, sim, no entendimento do senhor. Há o risco da perda desses benefícios? Veja, na realidade, como está posto, é de uma forma que não irá retirar direitos. Porém, esses direitos terão um valor. Se esse valor, cuja base é o salário, se o salário estiver reduzido, consequentemente, indiretamente, pode não estar retirando a rubrica de FGTS, por exemplo. Mas se a base do cálculo é menor, evidentemente que vai retirar direito desse empregado, sim. E em relação ao que o professor Arnaldo disse, na mesma linha, o que a gente verifica é o seguinte, por que existem argumentos prós e contras? Existem por quê? Porque todos que nós verificamos ali na matéria sobre defender a terceirização, vai verificar que são todos tendentes a defender o capital. Aqueles que estão discutindo que a terceirização, a precarização de direitos, mais representantes de empregados. Então, evidentemente, existe uma força aí que, obviamente, em termos políticos, vão verificar como que nossos representantes vão se portar para que, efetivamente, possa estar cada um do seu lado fazendo a sua devida defesa, mas de uma forma transparente e honesta. Nós não podemos querer competir, do ponto de vista do custo Brasil, para competir com outros países que não têm direito nem trabalhista nenhum. Então, a exemplo da Índia, a exemplo da China, se esses produtos estão chegando aqui no Brasil, e aí já é uma questão mais específica para o professor Arnaldo analisar, mas, a rigor, se nós formos pegar aquilo que acontece nesses países, realmente nós estamos em desvantagem do ponto de vista econômico. Agora, do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista do bem-estar do empregado, ainda não estamos, porque o que nós temos que considerar é que, primeiro, tudo aquilo que nós recebemos, que o empregado recebe como salário, já vem descontado no seu holerite os encargos. Além disso, tudo aquilo que ele vai comprar, ele tem imposto embutido. Consequentemente, ele não tem uma assistência médica, ele não tem uma escola adequada, ele não tem outras garantias que, evidentemente, ele também não vai ter nada de fruto do trabalho dele em benefício dele. Agora, professor, há uma outra possibilidade aí. O que eu quero dizer existe como a terceirização garantir os benefícios e não achatar os salários, não diminuir os salários em relação aos funcionários com carteira assinada? Existe essa possibilidade, esse caminho? Aí o Eli também Em que momento a terceirização poderia ser boa? Exatamente. Na verdade, nós estamos diante de propostas fragmentadas que, ao invés de dar uma ideia do conjunto do que a gente deseja com o trabalho e a previdência, nós estamos fragmentando exatamente para dividir
as forças, exatamente atendendo determinados interesses e desfavorecendo a outros. O Eli falou muito bem, todos aqueles que defendem o mundo do trabalho, os sindicatos, etc., estão na oposição a esse projeto, assim como ao projeto de Previdência. Por que será? Enquanto a Fiesp e a CNI estão comemorando. Por que isto? Quer dizer, na verdade, me parece ser fundamental qual era a tendência quando nós estávamos num período de mais crescimento econômico. Era, através da representatividade dos trabalhadores, dos processos de negociação, trazer os terceirizados para mais perto dos contratados. Isto eu vi no setor bancário, principalmente do sindicato dos bancários, querendo estender benefícios, direitos, salários para os terceirizados. Agora, como os terceirizados têm seus sindicatos que os representam, muitas vezes muito fracos, sem capacidade de negociar com o patronal, acabam engolindo qualquer coisa pela goela. Então, a tendência de um mundo mais civilizado, menos desigual, qual é a tarefa do Brasil para o futuro? É reduzir a desigualdade, diminuir a concentração de renda. Nós estamos indo contra isso, nós estamos indo ao avesso de um projeto mais civilizatório e de bem-estar, como muito bem o colega falou. Por quê? Porque a tendência era o terceirizado, se ele tem os direitos e perde o salário, perde benefícios, ganha na rotatividade. Né? É curioso, os primeiros que são demitidos e desligados, acho que essa é uma pergunta que interessa para todos os trabalhadores, são os terceirizados. Inclusive um forte contingente de mulheres no trabalho terceirizado, o que vai, evidentemente, criar até uma questão de gênero e de desigualdade muito grande. Eu acho que, só para terminar, é que nós, ao invés de estarmos projetando um futuro mais igualitário, com mais bem-estar, com mais qualidade de vida, nós estamos indo no caminho contrário. Depois, refazer o que está perdido vai ser muito mais caro e complicado. Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, tem pergunta aqui chegando que nós vamos repassar já. Ele, não há debate, há convergência. Já estamos de volta para o JC Debate, já conversamos sobre a lei da terceirização com a gente Arnaldo Mazei Nogueira, professor da FEA USP e da PUC São Paulo, e o advogado trabalhista Eli Alves da Silva. Vamos passar aqui para a opinião das pessoas. A Ana Cláudia Alonso, ela fala: acredito que a principal questão não seja somente a criação de empregos, mas sim a qualidade desses empregos. A criação de emprego em si irá beneficiar uma das partes, mas não se pode esquecer a função social do trabalho. E o desenvolvimento não deve ser apenas econômico, professor. Pois é, uma rápida opinião para que o Eli possa falar. Não está em discussão a questão da qualidade, nem da qualidade de vida, nem da qualidade do trabalho. Está em discussão questões de ajuste econômico, de redução de custos, de redução do valor da força de trabalho. Tudo bem, isso é típico a finalidade do capitalismo é reduzir o valor da força de trabalho. Mas nós estamos num momento onde há toda uma discussão sobre os rumos futuros. Então, se o projeto estivesse em pauta, era discutir o desenvolvimento, a qualidade do trabalho, como é que você poderia melhorar os padrões, etc., eu acho que nós estaríamos em outra posição. Certamente não é por esse caminho mesmo, a telespectadora tem razão. Agora, doutora Eli, como é que vai se dar essa questão da fiscalização, né, para saber se a empresa ali contratante está pagando todos os benefícios dos funcionários? A outra empresa vai se preocupar com isso? Essa é uma outra questão que, primeiro, pelo próprio projeto, na realidade, existe uma preocupação do governo para que ele primeiro receba o dele, depois o restante. O que significa isso? A empresa que está admitindo a mão de obra, ela deve ter a preocupação de fiscalizar a empresa terceirizada se ela está fazendo o recolhimento ou não, para que isso possa ser uma cláusula contratual
para que, se a empresa não estiver recolhendo, ela também pode rescindir esse contrato. Porém, o que vem mais em termos de preocupação é que, como no projeto de 2015, quando nós falamos em termos de uma certa melhoria, é que existia uma garantia maior. Por exemplo, nesse projeto que está para ser sancionado pelo presidente da República, está previsto que a empresa terceirizada, se ela não pagar o seu empregado, o empregado não pode entrar com ação contra ela e contra a tomadora do serviço. O empregado primeiro tem que entrar com ação contra o seu empregador, que é a empresa terceirizada. Se essa empresa terceirizada não tiver condições de pagá-lo, aí sim que ele vai atrás do seu tomador da mão de obra, ou seja, que é a questão da subsidiariedade, que, na realidade, o que deveria ter era a subsidiariedade, tá? E sim a solidariedade. Por quê? Assim, o empregado poderia entrar com processo contra os dois. Dessa forma que está, não. Deixa eu trazer aqui a opinião do Beto Machado. Ele fala que vê como positiva essa terceirização, pois o funcionário está protegido aí pelas duas empresas. Não é verdade. Quer dizer, como estava hoje, eu assisti, vou dar um exemplo para o telespectador. Na USP e na PUC, nós tínhamos uma empresa terceirizada de serviços de limpeza, higiene, etc, etc. Essa empresa sumiu, Eli. Ela sumiu do mapa e etc. Deixou os trabalhadores a ver navios, sem salários, sem as suas condições de trabalho, sem os seus direitos, etc. Neste caso, a solidariedade, né, a responsabilidade acabou sendo da USP e da PUC na contratação e na manutenção desses serviços. Com essa atual lei, o Eli disse, na verdade, nós vamos criar uma insegurança jurídica e um caminho processual muito complicado, porque primeiro ele tem que recorrer à terceira. Caso não consiga, vai recorrer à primeira. Me desculpe, considerando a indústria de processos trabalhistas do Brasil e a demora que você consegue para atingir seus direitos, né, ou conquistar aquilo que lhe é de direito, né, eu tenho a impressão que é colocar o trabalhador isso numa fila de espera, que talvez ele morra antes de conseguir os seus direitos de volta. Agora, existe o risco, né, que algumas pessoas estão fazendo essa pergunta dos trabalhadores em regime CLT serem, de alguma forma, demitidos das empresas e recontratados de forma, nesse novo regime de terceirização? Bem, doutor Eli, existe essa possibilidade? Na realidade, veja, as manipulações e para atingir esses objetivos, a criatividade é muito grande. Evidentemente que pode-se chegar numa situação onde o empregador diz, olha, você vai ser demitido, ou você pede demissão e nós vamos contratar através de uma outra empresa. Se nós estivéssemos numa economia de pleno emprego, o empregado ficaria numa posição que ele poderia optar. Mas na situação em que nós estamos, qualquer ameaça de desemprego acaba sendo uma pressão psicológica e econômica para esse trabalhador. E, consequentemente, ele vai ser uma presa fácil para aceitar esse tipo de situação. Na realidade, se nós pudermos fazer só uma referência, que é o seguinte, veja, essa ansiedade de fazer essa mudança na legislação trabalhista, nós tivemos há pouco tempo a nossa economia em termos de pleno emprego, com essa mesma legislação. Então não pode se atribuir que a legislação trabalhista é que trouxe ou que está trazendo a essa situação que nós estamos enfrentando agora. Então esse é o comparativo que tem que ser feito e que tem que ser analisado. Quer dizer, se a economia não vai bem, não é por culpa do trabalhador. Tem mais aqui, o Pércio Valente, ele fala, eu entendo que a lei da terceirização está aí para regularizar a pejotização dentro das empresas, acabar com o regime CLT. E essa questão dos PJs também, professor? Não, na verdade, não lida com isto, mas não resolve esta questão. Uma vez que você abre a porta da terceirização irrestrita, no meu modo de ver, você, pelo contrário, abre mais ainda a possibilidade de prestações de serviços e pejotização do trabalho também, porque isto é legal, não tem problema nenhum. O problema é que você transforma uma relação de emprego e de trabalho que era antes numa relação de serviço. E aí as relações
se alteram completamente. Óbvio que há uma tendência muito forte neste caminho da flexibilização, da pejotização. A terceirização não vem lidar diretamente com isto e nem regularizar estas situações. Pelo contrário, já que a ordem é flexibilizar, você pode tanto intensificar um ou outro e reduzir a força de trabalho regular contratada mais diretamente pela CLT. Né? Nosso tempo está acabando rapidamente, o que esperar aí? Porque ainda temos aí próximos capítulos dessa história, Bom, né, primeiro doutor? o seguinte, essa questão da terceirização não vai trazer total segurança jurídica. Primeiro porque o artigo 3º da CLT continua vigente. O que é o artigo 3º da CLT? É que prevê exatamente os 4 requisitos do contrato de trabalho. Portanto, se estiver caracterizado esses requisitos do contrato de trabalho, automaticamente será reconhecido como empregado. Portanto, seja através de PJ, seja através de uma terceirizada, se não for bem feito, isso cairá na Justiça do Trabalho. Na minha opinião, a questão é política e social. Na verdade, com esse projeto esdrúxulo e com esse caminho contra a civilização, o que vai haver é uma instabilidade política e o aumento dos movimentos e manifestações. Já está marcada uma greve geral para dia 28 de abril, por todas as centrais sindicais para tratar a questão de conjunto. Infelizmente, vamos ter que aderir a esse movimento e dizer não a este projeto. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje com a gente e até uma próxima. Eu que agradeço, também agradeço aqui a companhia do professor Arnaldo, a sua, e dizer debate, que realmente né? a produção foi muito feliz em poder estar tratando desse assunto, desse tema aqui hoje. Até uma próxima oportunidade e obrigada pela sua companhia, sua participação. Boa tarde para você.